Daniel, Deus existe. Ninguém sabe. Como assim? Tecnicamente, ninguém sabe. Eu descreio fortemente nisso. Para mim, a probabilidade de Deus existir é muito pequena, mas eu não tenho certeza. Eu não consigo demonstrar que eu tô certo, provar por A mais B que não há divindade alguma. E ninguém consegue provar Ninguém consegue. que sim nem que não. Exatamente. Ninguém consegue, cara. Agora, você... Não é por isso que você tá totalmente perdido ou não possa avançar pra lá ou pra cá no sentido de estimar uma probabilidade. Tá. De testar de alguma maneira essa hipótese. De observar coisas no mundo que possam pesar pra lá ou pra cá. No sentido de corroborar que existe ou que não existe. E na minha avaliação, os dados e as reflexões feitas até o momento sobre o assunto pesam mais a favor do ateísmo. Tá. Eu posso estar errado? Posso estar errado. E eu gostaria de estar. Gostaria de ser surpreendido. Morri, mas eu permaneço espiritualmente vivo. Que surpresa boa. Que não seja a surpresa do inferno, né? Essa versão cristã não me atrai muito. Mas o que acontece? É uma questão tão complexa que a humanidade não conseguiu bater o martelo sobre ela ainda. Porque Deus não é um ser de carne e osso, material, que estaria perambulando por aí para a gente seguir suas pegadas como um dinossauro, por exemplo. Por isso que a gente tem certeza de que dinossauros não existem. Não pelo menos os que haviam... os que existiam há... 100 milhões. Exato. A gente tem seus fósseis por aí, houve uma catástrofe, a vida mudou muito desde então, e isso nos permite concluir que eles foram extintos. Mas Deus não é material e está perambulando por aí para a gente identificá-lo. E isso dificulta muito o debate, o avanço nessa avaliação se ele existe ou não. É um ser imaterial, invisível. E na verdade, ele não tem nem delimitação direito, né? Porque cada pessoa tem um conceito, etc. Entre outros problemas que a gente vai abordar. A gente pode entrar nisso agora já, então. Podemos. Para se aprofundar depois. O que seria Deus, antes da gente dizer. Exato. Porque se alguém ou não. chega e fala assim para mim, Daniel, mas para mim Deus é uma energia. É uma força impessoal. Ou seja, uma força que não pensa, que não tem vontade, mas que deu o pontapé inicial e sustenta tudo isso que existe. Cara, tá, pra mim já é mais plausível. Alguma força impessoal, abstrata desse jeito, tipo a gravidade, o eletromagnetismo. Mas o Deus legal dos debates, o Deus das maiores religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo, é um Deus pessoal. É um Deus que tem vontades. Exatamente. É um Deus antropomórfico, ou seja, ele tem alguma forma humana, ele tem alguma humanidade. Ele se parece com a gente. Se a gente pega a Bíblia, nessa versão cristã, fomos feitos à imagem dele. É um Deus que pensa, que sente, que ama a gente, que nos protege, que se arrepende, que mata, que nos protege ou nos ajuda contra os nossos inimigos. É um Deus demasiadamente humano. Tem formas humanas. Então ele é antropomórfico nesse sentido, ele é pessoal nesse sentido. E é um Deus que é transcendente, então, como eu falei, ele não é material, ele seria de uma outra natureza, uma natureza espiritual, e diferentemente de nós, ele seria superpoderoso. Teria várias capacidades, como a eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. Mas aí, quando se delimita a esse Deus, começa a ficar mais difícil de acreditar nele numa ótica cética e científica. Esse que é o ponto, porque se ele é também antropófilo, no sentido de se preocupar conosco, de se importar com a humanidade, a gente já tem mais maneiras de investigar sua existência. Porque, por exemplo, uma pessoa que está acamada, doente, faz uma oração esperando ser abençoada por essa entidade, a gente pode testar, verificar se houve uma evolução distinta, inesperada, incrível daquele quadro clínico da pessoa. Tá, isso já foi feito. Já foi feito. A gente pode... É muito doido isso, né? Porque ouvimos relatos desse tipo rotineiramente nas igrejas ou em centros espíritas. O ponto é que existem explicações alternativas para curas ou melhorias de doenças que não essa perspectiva religiosa, teísta. A gente chega lá daqui a pouquinho.
Mas já foram feitas pesquisas onde grupos de participantes foram divididos entre aqueles que recebiam orações intercessórias e aqueles que não recebiam orações intercessórias, para ver se existe mesmo esse poder das preces sobre a evolução clínica desses intercessório pacientes. é a distância, Exatamente. sem a pessoa ter conhecimento de que estão... Não, Às podem vezes até pode ter. ter conhecimento. E é muito doido. Esse estudo em particular, que foi organizado por pesquisadores teístas, crentes em Deus, inclusive, e eles estavam com toda a expectativa de encontrar resultados favoráveis. Os pacientes que foram se submeter a uma cirurgia cardíaca receberiam orações para ver se a sua evolução clínica seria melhor do que o grupo de pacientes que não recebeu essas orações. E orações feitas por pessoas muito religiosas, cristãs, se não me falha a memória, até freiras, para ver se ia ter algum efeito ou não. Teoricamente super capacitadas para o cargo. Exatamente, para não ter essa questão. Pô, mas talvez não fossem pessoas de fé que Sabem fizeram rezar. as orações e tudo. Resultado, o grupo que não recebeu orações não teve uma melhora pior nem melhor do que o grupo que recebeu orações. Não Foi teve uma diferença. Mesma coisa. E teve um terceiro grupo muito interessante. Esse terceiro grupo recebeu orações também e sabia que estava recebendo orações. E o resultado clínico foi pior. Olha que dado inusitado, diferente. Caraca, isso é inusitado. E aí descabelou os pesquisadores. Como é que a gente explica que o grupo que recebeu orações e foi informado disso, estão orando por você por conta ele dessa ficou, tipo, cirurgia? com mais medo de morrer ainda e piorou, sei lá. É uma hipótese plausível. Talvez, por terem sido informados, eles tiveram a crença de que meu caso deve ser muito grave, né? Se estão precisando orar por mim, Freiras. freiras, caramba! E podem ter sentido uma ansiedade, um estresse distinto em comparação aos outros dois grupos e por isso tiveram uma piora clínica, demoraram mais a se recuperar da cirurgia cardíaca. É uma hipótese interessante. Esse estudo ele é o suficiente pra gente bater o martelo do ponto de vista científico que oração não funciona para outras pessoas, né? Intercessórias as Intercessórias. orações. Não é o suficiente, Fermento, mas é um dado que já pesa favoravelmente a hipótese de que orações para os outros não têm efeito algum. Uhum. Entende? Na ciência, a gente nunca pode tomar um estudo isoladamente como verdade, como conclusivo, justamente. Mas existem outros estudos. De evidência não é evidência de ausência. Perfeito, perfeito. Então, na ciência, a gente tem que ter esse espírito de vamos pesquisar mais para ver se é um dado consistente, se ele se mantém ao longo de estudos em diferentes culturas, diferentes participantes, diferentes condições clínicas. Mas os estudos nessa linha, de forma geral, não são muito favoráveis. Então, houve outros estudos, não é o único desse tipo, de forma que existem alguns apontando que orações feitas pelo próprio paciente, quando ele está passando por um problema de saúde mental, tende a ajudar um pouquinho, tende a ter uma correlação positiva. Mas meditação também pode fazer bem sem ter fé alguma. Você fazer atividade física, dormir melhor, passar a se relacionar com outras pessoas, né? Reativar sua vida social. Crenças positivas podem te incentivar a ter condutas mais legais no seu dia a dia. Não dá pra gente concluir também, por um único estudo ou um único tipo de resultado, que Deus existe ou Deus não existe. Então, tanto pensando nos resultados favoráveis, a gente tem que ter sempre cuidado, porque pode haver explicações alternativas que não Deus está intercedendo por essas pessoas, como também uma atitude cética diante dos resultados negativos. Ou seja, eu não posso tomar esse tipo de estudo que não encontrou efeitos positivos de preces para a recuperação de pacientes e dizer que Deus não existe. Não podemos fechar o assunto aí. O que a gente faz, tanto quem é mais cético como eu, como os teístas, é fazer uma avaliação, um balanço geral das evidências, dos argumentos, para a gente chegar a uma aposta, a uma atitude diante da questão se Deus existe, mais razoável. Esse é um exemplo de por que eu não acredito na existência de Deus, ou eu descreio, ou eu digo que é improvável a sua existência. Sempre que a gente investiga de forma mais rigorosa, mais sistemática, os dados não sustentam, não apoiam
o teísmo, que é essa hipótese de que existe um Deus pessoal. A gente está falando aqui de um Deus pessoal que se importa com a gente, que intercede, que faz com que as coisas ocorram de certas maneiras, tendo um propósito por trás entre nós. A gente não consegue enxergar essas evidências favoráveis. E por que as pessoas acreditam em Deus? Mesmo sem evidências, mesmo sem... Muitas acreditam ter evidências. A experiência pessoal é muito forte para convencer alguém de que Deus está perto dela, Deus está com ela. Muitas pessoas, ao se recuperarem de uma doença, se oraram antes, vão atribuir isso ao Pai Celestial. Ou uma entidade espiritual que não seja exatamente Deus, né? Um santo, por exemplo. Eu tenho um tio que desenvolveu câncer no cérebro e passou por uma cirurgia bem complicada. Nessa cirurgia, ele teve uma visão de o Padre Libério, em quem ele acredita muito. Parece que estava havendo até um processo, qual é o termo, para canonizá-lo, para santificá-lo. Não sei se já finalizaram isso. E ele tem muita devoção ao Padre Libério, falecido padre que teria feito vários milagres àqueles que buscavam ajuda. E ele se viu sendo carregado pelo Padre Libério, lá do interior de Minas. E ficou bem depois da cirurgia, deu tudo certo. E se ele tivesse morrido, ninguém nem saberia da história. Ninguém saberia da história. E ele poderia ter sobrevivido e tudo ser como foi, se ele não tivesse essa crença. Quem garante? Então, quando a gente pensa em casos isolados, a gente não tem esse controle que a ciência nos permite para investigar de forma um pouco mais rigorosa essas questões. E a gente tá sempre fazendo uma espécie de cherry picking. Exato. Que, sei lá, eu atribuo coisas que não deveriam ser atribuídas ao resultado, né? Sei lá, eu fico pensando, se eu arrastar esse copo pra cá e acontecer tal coisa, é porque eu arrastei o copo. Exato. Só que aí o problema é que, se aquela coisa não acontece, eu esqueço disso. Eu nunca mais lembro que eu arrastei o copo. Mas quando eu arrasto o copo e acontece, eu fico falando, Gabriel, caralho, Gabriel. Eu arrastei o copo. Viés de confirmação. Exatamente. Esse é o viés de confirmação, que é dar muita atenção a coisas que corroboram o que eu quero acreditar e ignorar, negligenciar ou subestimar as evidências contrárias. Isso é muito forte. Muito forte. E mais do que esse viés de seleção ou de confirmação, a gente também pode ressignificar, que é elaborar uma nova interpretação para o que aconteceu. Por que Deus não me dá esse emprego? Tem 4 meses que eu estou desempregado. Poxa, mas eu tratei tão mal meus pais no ano passado, isso deve ser um castigo para eu aprender, para eu me tornar uma pessoa mais humilde. Então eu aceito passar por isso e a hora que Deus entender que eu evoluí espiritualmente, que eu me redimi, eu vou ter esse emprego. E daqui a um mês o cara consegue o emprego e entende que foi isso que aconteceu. Então, sempre as pessoas que têm uma crença muito forte conseguem sair pela tangente das evidências refutantes. Ou seja, conseguem reinterpretar ou ressignificar, como a gente chama, para poder blindar aquela sua fé. É como se cada vez que elas fossem perder o jogo, elas mudassem as regras para ganharem, para reforçarem a fé. Exato. Poderiam dizer, por exemplo, que Deus intercede por nós, desde que tenhamos fé e desde que não estejamos testando Ele. E naquela pesquisa científica com as freiras, estão testando Deus, cara. Aí ele não vai atender, aí é diferente. Então o tempo inteiro estão reconfigurando as regras. É uma ótima forma, é um ótimo exemplo de como as pessoas reinterpretam, ressignificam. Isso chega a ser irritante do ponto de vista científico. Parece que tu vai jogar futebol com aquela criança mimada que sei lá, se eu não vou jogar... Quando tá perdendo, muda as regras. Isso é muito irritante. É uma coisa que a gente vê muito nas pseudociências também, Fermento. Os pseudocientistas, ou quem defende uma prática pseudocientífica, muda as regras o tempo inteiro. Ah, mas é que o reiki, a homeopatia, atendem a princípios diferentes que esses dessa ciência positivista. Não vale, cara. Cada caso é um caso, e vocês estão querendo massificar os pacientes num bloco só, num grupo só. Então, é o mesmo tipo de estratégia ad hoc, ou ad hoc, que religiosos e pseudocientistas estão utilizando para salvar as suas crenças. E aí, nunca é possível refutar aquilo ali, então. Fica uma coisa difícil. Quando a gente identifica isso, a gente está diante de uma pessoa que tem fé. E aí a gente vê que não vale muito a pena
debater, discutir e deixa a pessoa na dela. Na verdade, as pessoas têm direito de ter crenças absurdas ou que não têm validação científica e tá tudo bem, as pessoas têm esse direito e pode haver funções muito interessantes, psicossociais, derivadas. Que unem essas pessoas. Exato, pode trazer benefícios. E eu super respeito pessoas religiosas, por exemplo, ou até que gostam de pseudociências, porque elas podem estar tendo um momento de interação social com seu grupo, podem encontrar um propósito na vida, diante de uma dor. Imagina uma mãe que perde um filho. Acreditar que existe um plano espiritual em que seu filho ou sua filha tá bem, consola, conforta. Então, eu tenho um coração também. Eu não sou aquele ateu que vamos acabar logo com a religião, religiosos são isso, são aquilo e tal. Eu não tenho essa postura agressiva, saca? E tu ainda se dá um benefício da dúvida também. Sim. De... Cara, pode ser vai que tenha. Mas eu acho que se existir, Fermento, não seria essa versão pessoal. Tão... Talvez haja uma versão pessoal, mas tão imperfeita como alguns crentes pintam Deus. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.